E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fica em Casa Aprendendo. Hoje, na nossa aula de Biologia, nós vamos aprender algo bem interessante, né, que é a sistemática moderna. Mas, antes de tudo, gostaria de me apresentar a vocês. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos e nessa aula, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre classificação e parentesco evolutivo. E aí nós vamos falar sobre sistemas modernos de classificação biológica. Uma aula bem simples, né? Não tem tantos segredos, tá? A gente vai explanar um pouco sobre o evolucionismo, sobre as influências aí que o evolucionismo trouxe dentro do sistema de classificação dos seres vivos. Ok, pessoal? Bem, classificação e parentesco evolutivo. Na última aula que eu falei para vocês ainda sobre sistemática, né? Sobre sistema de classificação dos seres vivos, eu falei sobre Linneu, onde Linneu ele mostra uma maneira de como se dá nome às espécies dos seres vivos. Ele criou um sistema de nomenclatura, que a gente chama sistema de nomenclatura binominal, em que o nome das espécies é formado por dois nomes, né? O nome do gênero e o nome do epíteto específico, né? Nós vimos que esses nomes científicos têm que ser em latim, e tem que ser dois nomes, onde o primeiro nome tem que ser representado com uma letra maiúscula. E os demais nomes do nome científico tem que ser tudo escrito com letra minúscula. Ok? Então, esse cara bem aqui, ele foi muito importante para o processo de classificação dos seres vivos. Só que ele não era evolucionista. Ele não acreditava no evolucionismo. Ele era um indivíduo adepto do fixismo. Ok? Ele não acreditava que os seres vivos poderiam sofrer um processo de mudanças ao longo de milhares e milhares de gerações. Ele não era evolucionista e ele acreditava que os seres vivos não mudavam. O que diz o fixismo? O fixismo diz que as espécies que existiram desde o início da criação, elas são iguais às espécies de seres vivos que existem atualmente. Então, ele era adepto dessa ideia. Tá? Para ele, a existência dos fósseis, por exemplo, apenas comprovava a extinção de espécies que deixaram de existir. Porque alguém poderia dizer assim, mas existem os fósseis, e os fósseis mostram que os seres de antigamente são diferentes dos seres atuais. Então, quer dizer que os seres vivos sofreram mudanças. Mas para ele, não. Ele apenas dizia o seguinte, não. Os fósseis apenas é uma prova de que muitos seres vivos sofreram extinção, ou seja, deixaram de existir, né? O seu sistema de classificação ele não procurava demonstrar parentesco entre as espécies. No caso do sistema de Linneu, não. Agora, com o advento das teorias evolucionistas, né, que foram concebidas por esse cara aqui, o Charles Darwin, esse cara, ele trouxe uma ideia, né, a ideia de que existe um parentesco evolutivo entre as espécies. Esse parentesco evolutivo diz que todos os seres vivos atuais possuem um ancestral comum. Ou seja, todos nós, seres vivos, animais, plantas, micro-organismos, né, todos nós descendemos de um indivíduo. No início do planeta, o primeiro ser vivo, ele teria passado por milhares e milhares de gerações, e ao longo dessas milhares de gerações, grupos desses indivíduos foram se diversificando, originando espécies diferentes. Essa é a ideia aí da teoria evolucionista, né? As semelhanças e diferenças entre os seres vivos, elas resultam da sua história evolutiva. Segundo Charles Darwin, é isso, né? Duas espécies que descendem de um ancestral mais recente, elas compartilham mais características. Ou seja, dois indivíduos são evolutivamente aparentados quando eles compartilham muitas características em comum. Por exemplo, acredita-se que seres humanos e chimpanzés têm o maior parentesco evolutivo.
Por quê? Porque eles compartilham muitas características morfológicas, anatômicas, que são semelhantes, né? Por exemplo, uma das características que é comum a todos os primatas, polegar opositor. Ó, nós temos aqui um polegar que se opõe aos demais dedos. Não, ele não se mexe na mesma direção dos demais dedos. E isso permite-nos que nós consigamos pegar objetos, manipular objetos. É uma característica. Então, quanto mais características compartilhadas entre os seres vivos dessas várias espécies, maior o parentesco entre elas. É muito fácil a gente entender isso, porque, por exemplo, quando você olha dois irmãos, você percebe que os dois são muito parecidos. Aí você percebe que existe ali um parentesco entre eles. É o mesmo pensamento, é o mesmo raciocínio, né? Você olha para duas espécies de seres vivos e vê que elas são semelhantes. Então, o evolucionismo diz que essa semelhança é porque um dia esses indivíduos descenderam de um ancestral comum. Simples assim, ok, pessoal? E aí, no caso, o Charles Darwin, por acreditar, né, na sua teoria evolutiva, ele disse que depois que as suas ideias fossem propagadas no mundo científico, a maneira de se classificar os seres vivos futuramente seriam diferentes. De que maneira? As classificações futuras, né, que são as atuais de agora, elas refletem a história evolutiva por meio de árvores filogenéticas ou cladogramas. Então, quando você vai olhar, por exemplo, a classificação de um determinado grupo de indivíduos, você vai perceber que essa classificação desses indivíduos está representada por um esquema que é chamado de cladograma. Tá? Cladograma é a mesma coisa que árvores filogenéticas. É isso aqui que eu estou mostrando para vocês. E realmente, quando você olha, parece uma árvore, né? Essa árvore tem os seus galhos e esses galhos se bifurcam, né? Na ponta dos ramos dessa árvore, nós temos aqui as espécies atuais dos seres vivos. Essas espécies atuais, todas estão aqui descendendo de um ancestral comum. Esse indivíduo aqui é o ancestral que originou todas essas espécies atuais. Você consegue também observar nessa árvore que o tempo ele está sendo representado aqui, ó, por esse gráfico que está bem na lateral. Ou seja, o tempo ele está correndo aqui, ó, de baixo para cima. Então, ao passo que o tempo vai se passando, né, você vai percebendo que os indivíduos que eram pertencentes a esse ancestral comum, eles vão se diversificando e originando novas espécies, ok? O que a gente pode analisar de uma árvore genealógica, por exemplo? Se você observar, no final de cada ramo dessa árvore, você tem especificado as espécies atuais. Essas espécies atuais, elas têm aqui uma relação de parentesco entre elas, que está mostrada aqui, ó, por esses ramos que estão partindo de um mesmo nó. Cada nó representa o ancestral comum desses indivíduos. Como esses dois indivíduos estão partindo de um mesmo nó, significa que entre eles o parentesco evolutivo é maior. Por exemplo, nós temos o caso aqui do cavalo e da zebra, né? O cavalo é da espécie Equus cabalus e a zebra é da espécie Equus zebra. Então, esses dois indivíduos estão partindo de um mesmo nó. Então, isso significa que eles descendem de um mesmo ancestral comum. E por serem de um mesmo ancestral comum, eles compartilham mais características. Tanto é que se você olhar para um cavalo e para uma zebra, você pode até confundir. Se de repente jogar uma tinta na zebra, você não vai saber se é um cavalo, se é uma zebra. Então, por quê? Porque eles têm mais características compartilhadas, descendem de um mesmo ancestral comum, que é do gênero Equus. Observa que ao descer nessa árvore aqui, você vai chegar em um outro ancestral aqui, ó. Esse ancestral aqui, ele é um ancestral comum que originou o ancestral das zebras e dos cavalos e que originou um outro ancestral que formou tanto a anta quanto
o tapim-malaio, quanto o rinoceronte de chifre, quanto o rinoceronte de 2 chifres. Aqui tem o de 1 chifre e de 2 chifres. Então, esse ancestral comum, ele é mais distante desses dois. Então, esse indivíduo aqui, esse nó, ele mostra que cavalos e zebras têm um parentesco distante de quem? Da anta, do tapim-malaio, do rinoceronte de 1 chifre e do rinoceronte de 2 chifres. Então, a gente consegue fazer essa interpretação olhando para essa árvore, principalmente para onde você pode observar os nós, né? Os nós, eles vão representar a origem de 2 espécies a partir de uma espécie ancestral. Ok, pessoal? Vamos olhar essa outra representação de um cladograma, né? Que é uma árvore genealógica ou árvore filogenética. Da mesma forma, você tem aqui, ó, o tronco principal. Aqui, ó, quanto mais descendo nessa árvore, mais antigo vai ser o tempo, né? Então, aqui eu tenho um ancestral comum no início do tempo. Ao passar o tempo, você vai chegar que esse ancestral comum, ele originou 2 espécies, 2 novas espécies. Essa espécie aqui, que gerou esse ancestral comum, e essa outra espécie aqui, ok? Essa outra espécie aqui é a espécie A, ok? Esse ancestral comum aqui, que foi originado desse primeiro, ele vai ser o ancestral comum de quem? Da espécie B e da espécie C. Observe que nos entrenós, nós vamos observar a presença de das características desses indivíduos. Essa característica aqui, ó, ela vai pertencer apenas à espécie B e à espécie C. Ela não pertence à espécie A. Por quê? Porque ela ficou logo acima desse nó principal aqui. Ok? Uma outra coisa. Essa característica que está sendo representado por esta cor aqui, ela só é pertencente exclusivamente a essa espécie A. Da mesma forma, essa característica aqui, que foi representada pela cor azul, ela está sendo exclusiva da espécie B. Ok? E essa outra característica, representada pela cor amarela, é exclusiva da espécie C. Está um pouco confuso? Vamos mostrar para vocês aqui a árvore filogenética das plantas, né, para a gente entender melhor. Sabemos que todas as plantas, né, elas teriam um ancestral comum, ok? Que teriam originado todas as plantas. E acredita-se que esse ancestral comum teria também originado as algas verdes, ok? Então, as plantas e as algas verdes, elas têm um parentesco. Agora, observe o seguinte. Qual é a característica que é exclusiva de todas as plantas? Gametângios revestidos por células estéreis, né? Gametângio é uma estrutura que produz gameta, né? Células reprodutivas da planta. É uma característica que tem... Todas as plantas têm essa característica. Por quê? Observa que ela está presente neste nó, e este nó é o ancestral comum dessa planta aqui, que a gente chama de briófita, dessa outra, que a gente chama de pteridófita, dessa outra, que é a gimnosperma, e dessa outra, que é a angiosperma. Então, como essa característica está abaixo deste nó, ela vai pertencer a todos esses indivíduos, ok? Vamos lá. Essa outra característica também, ela está presente em todos esses indivíduos, porque está presente nesse ancestral aqui. Agora, quando a gente sobe nessa árvore aqui, ó, surge uma nova característica, a gente chama de novidade evolutiva, uma característica evoluída, que é a presença de vasos condutores. Então, esses vasos condutores não está presente, por exemplo, aqui nesse indivíduo. Por quê? Porque é uma característica que surgiu logo depois desse ancestral comum, porque o tempo ele vai nesse sentido aqui, ó, de baixo para cima, ok? Então, a presença dos vasos condutores não está presente nas briófitas. Somente aonde? Somente em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, porque é uma característica desse ancestral comum que originou esses 3 indivíduos. Aí, quando você anda, quando o tempo vai passando, surge uma novidade evolutiva aqui, que é a presença de sementes. É uma característica
que só vai pertencer aos indivíduos que estão logo acima dessa característica. Quem? Gimnosperma e Angiosperma. E aí, por último, a gente percebe que surge uma novidade evolutiva, presença de flores e frutos, que é uma característica exclusiva desse grupo aqui, que são as angiospermas. Então, essa é a maneira da gente interpretar uma árvore filogenética ou árvore genealógica, né? Uma outra informação importante que eu gostaria de estar aqui mencionando para vocês, né, pessoal, são as formas de se agrupar os seres vivos nas árvores filogenéticas, que a gente chama de agrupamentos, né, do sistema de classificação, as formas de se agrupar. Nós temos 3 maneiras de formar grupos aqui nessas árvores filogenéticas. Existem os grupos que a gente chama de grupo monofilético, existe o grupo que a gente chama de parafilético e o grupo polifilético. Qual é a diferença entre essas três maneiras de se agrupar seres vivos? Vamos lá. O que é grupo monofilético? Um grupo monofilético é um grupo formado por uma espécie ancestral comum mais recente a todos os descendentes. Por exemplo, eu tenho aqui uma árvore filogenética e nessa árvore filogenética eu juntei, por exemplo, em um mesmo grupo que eu estou representando pela cor vermelha, né? Eu estou juntando aqui, ó, os indivíduos D, da espécie D, e os indivíduos E. Todos eles estão aqui, ó, esses 2 indivíduos estão formando um grupo. Por que esse grupo ele é monofilético? Porque o indivíduo D e o indivíduo E têm o mesmo ancestral comum. O termo mono quer dizer um mesmo ancestral comum. É uma forma de agrupamento em que todos os indivíduos desse grupo descendem de um mesmo ancestral comum. Por isso que é monofilético. Por exemplo, se eu fizer um outro grupo, ó, se eu formar um grupo que vai estar constituindo indivíduos C, D e E. Então, aqui é um grupo que eu formei. Por que esse grupo que tem o C, D e E é monofilético? Porque C, D e E pertencem ao mesmo ancestral comum, é esse aqui. Ok? Esse ancestral comum originou esses 3 indivíduos. Se eu fizesse um outro grupo, monofilético também, formado pelo B, C, D e E, também seria monofilético. Onde é que está o ancestral comum do B, do C, do D e do E? Está aqui esse ancestral comum aqui, ó, neste nó. E assim sucessivamente. Ok, pessoal? A outra maneira de se agrupar, olha só, outro tipo de grupo. Grupo parafilético. É um grupo formado por uma espécie ancestral comum mais recente, mas que não inclui todos os seus descendentes. Ou seja, olha aqui, ó, eu fiz um agrupamento, eu juntei nesse grupo A, B, C. A, B, C tem o mesmo ancestral comum, que é esse. Mas esse ancestral comum, aqui não está presente todos os seus descendentes, está faltando o D e o E, por isso que é parafilético. E a última forma de agrupamento é o grupo polifilético. É um grupo que não contém um ancestral comum, mais recente, de todos os membros do grupo. Por exemplo, se eu tiver um grupo formado pelos indivíduos A, D e E. A, D e E têm ancestrais comuns diferentes. O termo poli quer dizer vários, porque é um grupo que tem, os indivíduos possuem vários ancestrais comuns. Então, essas foram as formas de agrupamento. Espero que todos tenham entendido a aula de hoje. Tá? E aguardo todos na próxima aula. Tchau, tchau.